Fala pessoal, estamos começando o Farol Expresso dessa semana. Mais uma vez trazendo convidados, eu e minha parede de jarro. Não foi combinado. Sejam bem-vindos, pessoal. Não foi combinado, mas a camisa da mesma cor. Tá certo? Para provar que não foi combinado, estamos com a parte de baixo de outra cor. Tá certo? Ela tá de sapatinho, eu tô de sandália. Então não se preocupe com isso. Não é uma farda do Farol. Então, pra gente é uma alegria enorme ter vocês aqui. Mais uma vez, pra gente fechar, né? Fechar a série sobre ego transformado. Essa série que eu acho que está sendo, no ano, a série que está fazendo com que a membresia tenha mais dor de cabeças e crises pessoais. Mas é bom também porque eu entendo que, eu acho que isso é bom, porque a galera, ajuda a gente a tomar o prumo correto, né, das coisas. Exato. Se apresente aí, como é seu nome, minha amiga? Nossa convidada de hoje. Me chamo Marília, tenho 25 anos, estou aqui no Farol desde o ano passado e cheguei aqui através do meu irmão, né, José Luiz, que não está mais aqui com a gente, mas... Não, mas ele tá vivo, gente. Mas era o que eu ia dizer agora, calma. Quer dizer, mas como ele diz, né, ele não tá aqui porque ele se mudou, mas o coração segue aqui com a gente, então ele continua presente. Esse é dia, eu sei não, viu? Grande abraço, Luiz. Pra isso, você mora em nossos corações. Tá certo? Tu faz parte de que equipe e de que conexão? Faço parte da equipe do Louvor e da mídia também, né, da fotografia. E do Conexão Olinda Beira-Mar, que está sendo aqui na Farol Café, na verdade, né? Junto com o Chico. Sim, junto com o Chico. Legal. E aí? Avisos. O Start, que vai começar em agosto. Então, se você tem interesse, fala com a gente. O Start é um grupo de estudo, uma plataforma de ensino. Para quem quer conhecer mais do Farol, quem quer tirar dúvidas, conversar, é um momento muito legal para quem está iniciando. Tanto para quem quer ser membro, como para quem quer conhecer mesmo, né? Por curiosidade. Sim. E tem muitas pessoas que chegam no Start porque eu achei interessante a proposta de vocês, quero conhecer. Então, faz o Start. E é muito legal, é bem-vindo também. Tanto aqui no Farol Olinda, quanto o Farol Igaraçu, tá? Vão ser turmas, né? Em agosto também, não é isso? Em agosto também. Pronto, então fala com a gente, manda mensagem, ou mensagem aqui nos comentários, né, do vídeo, como também no Instagram, que vai ter um pessoal lhe direcionando para essa turma. Exato. Beleza? O Instagram do Farol Olinda é o Farol Igreja. E o Instagram do Farol Igaraçu é o Farol Igaraçu. Então não tem mistério, você pode chegar lá e falar, eu quero... Ou senão, até na própria bio, tem um link lá para participar do Start também. Vai direto pro WhatsApp, né? Verdade. Fala com a pessoa responsável. Vai ser massa. Pois bem. Então, gente, aproveitando até para falar sobre essa questão, eu esqueci na semana passada, quando a gente falou com o Evaldo, sobre a questão de que a série sobre ego transformado, ela está sendo ministrada apenas no Farol Olinda. No Farol Igaraçu existe uma outra série que também está sendo muito boa. Então, se você é do Farol Igaraçu e está vendo esse comentário, eu convido você, ou se você não veio mesmo para o encontro, que você assista a mensagem, tá lá, entendeu? Já está no nosso YouTube ou na nossa feed, né? Do Spotify, do Deezer, do Castbox, enfim, tá lá. E aí você pode também acompanhar a mensagem. Eu acho até particularmente mais legal acompanhar antes para depois ver o Farol Expresso. Eu acho que dá um lance mais completo, você consegue. Porque o Farol Expresso é apenas um en passant isso aqui, entendeu? É um negocinho assim, é um aperitivo, é algo mais do coração, porque, não estou dizendo que o outro não é do coração, mas é porque é algo mais das pessoas falarem as suas impressões. Entendeu? Então, por isso que a gente traz aqui essa semana Marília, para que ela fale um pouquinho das impressões dela. Eu já quero iniciar aqui para vocês, meninas. Vamos. O que chamou de cara a atenção de vocês nessa mensagem? Eu acredito, assim, o que me chamou muita atenção é o fato de que, quando fala a respeito de Paulo, né? Que ele, inclusive na passagem que foi lida, ele fala, dizendo assim: pouco me importa ser julgado por vocês. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na gente. Porque chegar ao nível de dizer pouco me importa porque estão falando de mim, é um nível que a gente precisa alcançar de fato. Porque a gente sempre vive muito preocupado com o que as pessoas falam, como a gente vai se vestir, o que vão dizer, como a gente age, o que vão dizer,
como a gente está pensando, o que vão dizer. Então, a gente sofre por antecedência. E aí, quando Paulo fala justamente, pouco me importa ser julgado por vocês, acho que é um nível que a gente precisa realmente evoluir. Então, isso me chama bastante atenção. Ele alcançou a perspectiva do que Deus enxerga dele, Sim. né? Então, fica bem marcante. É marcante como ele se direciona aos líderes, né, daquela época também, né? As pessoas a igreja no todo, né? São pessoas, líderes que estão muito preocupados com o nível de sabedoria, né? O conhecimento. São pessoas que estão muito preocupadas com como a Marília falou, o que os outros estão vendo, estão pensando, como que eles estão sendo enxergados, né, pelo povo. Sim. E se perdem nisso. Então, é como se o nível de conhecimento fosse um fator determinante do qual profundo é a espiritualidade deles. Da relação deles com Deus. Né? Sim. Então, isso fica bem marcado, essa questão da salvação, da justificação também, nesse capítulo, né? Verdade. Eu vou ler o texto todinho, para que a galera se situe, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Se você acompanhou a semana passada, você vai ver que não tem diferença, que é praticamente o mesmo texto. Então, reduziu-se só o recorte, tá bom? Diz assim, ó, pouco me importa ser julgado por vocês. Isso aqui é Paulo falando com o pessoal da igreja de Corinto, tá? Então, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, tá certo? É interessante que a gente vai trazer para os dias atuais aqui, os dias de hoje, a gente começa a ver que hoje existe uma necessidade, as pessoas têm uma necessidade enorme de serem livres, as pessoas estão preocupadas em serem livres demais, né? Já notou isso? Já. E parece que às vezes a gente quer ser até livre de Deus. Isso. De que forma vocês conseguem enxergar isso? É uma necessidade, uma busca, né, por essa liberdade que, na verdade, às vezes não sabe nem de onde vem. Que liberdade é essa, né? Quando, na verdade, a palavra fala que é a verdade, né, de Cristo, a palavra que liberta a gente. Então, fica esse paradoxo, né, do que a Bíblia fala, o que o mundo prega. E eu acredito que até esse fato de falar assim, as pessoas querem ser livres, é o que acaba prendendo elas. Que tipo, como a Amanda falou agora, que tipo de liberdade eu estou buscando? E aí eu fico presa nesses pensamentos da busca da liberdade, que, de certa forma, se você parar para olhar, você já é liberta, você já tem. O ponto, né, é esse. Exato. Eu acho que a gente às vezes tem uma... E isso envolve muito ego, velho. Caramba. Essa série é fantástica. Acho que citar esse termo aqui pra mim foi fantástico. Por quê? Esse lance de ego, e a gente vem falando isso já nas outras semanas, nos outros encontros. Esse lance de ego, ele reflete muito o nosso relacionamento com Deus. Como que tá? Por quê? Veja só. Hoje a gente tem um mote de que a gente tá livre. Hoje até, a geração de hoje, ela quer estar livre, mas ela quer ao mesmo tempo ter feedback. E só quem tem feedback é quem está debaixo de alguém. Porque aí o feedback vem bom ou ruim. E se o feedback vier ruim hoje em dia, as pessoas simplesmente fazem assim: não me interessa. Me interessa o que é o bom. Você tem que estar junto das pessoas que fazem bem. Realmente, concordo, você tem que estar junto das pessoas que fazem bem. Mas esse estar junto das pessoas que fazem bem não é para você ter o seu ego alimentado, e sim para que você se torne tão boa quanto elas e ajude outras pessoas a serem boas, né? E se a gente for olhar na perspectiva do Evangelho, vai ser muito mais próximo disso aqui. Só que o problema é que nessa coisa da gente ter a liberdade, de que você decide o seu futuro, a gente começa a achar que o nosso futuro com Deus, ele depende da gente. Isso. Só que aí, como Marília fala, a coisa já está decretada, entendeu? A sentença já saiu. Então, até Anderson levanta justamente o tema da justificação, né? A sentença ela já saiu, né? E a gente às vezes acha que o fim é de acordo com os nossos esforços. E aí começa, né, a questão do correr atrás, do se esforçar, e do ativismo, e do ego, e da aparência, e de querer mostrar para meio que justificar aquilo que você já recebeu, que é a salvação, digamos assim, não é? Se perde nisso, quando na verdade uma coisa é consequência da outra. E o justificar não é justificar
como assim, eu estou justificando, é justificar de tornar justo. Isso, né? Exato. E a gente fica com essa coisa de justificar. E quando a Amanda citou aí a questão de buscar fazer, mostrar, a gente vê também, novamente, como isso vai aumentando ainda mais a questão do ego. Porque se a gente vai fazendo e vai mostrando, porque ultimamente tudo é mostrar. Então acaba perdendo o foco. Acho que muita gente começa até na boa intenção realmente de fazer, de dizer, não, estou seguindo aquilo que Cristo falou, mas aí vai se perdendo nesse meio quando vai mostrando demais e aí vai recebendo aquilo, porque você é bom, porque você faz isso, porque você faz aquilo. E aí é quando se perde totalmente. Eu tô lendo Verdade. um livro que eu vou precisar indicar, porque Indique. eu tô no Eu indiquei série? Eu tô no terceiro capítulo e eu não consigo sair do terceiro capítulo. É aquele livro que você tem que ler com bastante calma, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, né? Muita gente conhece o Rodrigo Bibo. André Reich e Bíblia, se eu não me engano. Isso, tipo, minha gente, é um livro que fala exatamente isso. Tu citou uma palavrinha que ele usa, que são boas intenções. Às vezes, até as suas boas intenções estão maquiadas no ego. Com certeza. Você justifica... Vou trocar a palavra para não mudar não bagunçar com o sentido da justificação, mas assim, você quer dar essa desculpa de que você está usando boas intenções para fazer algo, quando na verdade lá no fundo até suas boas intenções estão sendo direcionadas pelo ego, né? Pela vontade de mostrar alguma coisa. Então isso faz com que a gente pense muito além, né? Do caramba, não é só isso aqui, mas como que está sendo a intenção, né, do meu coração? Porque o ego quer mostrar o tempo todo, quando na verdade a essência ela não precisa, ela não tem essa necessidade de ser mostrada o tempo todo, porque ela flui naturalmente, ela é orgânica, né? Então esse livro é muito bom, gente, O Deus que Destrói Sonhos. Tem um outro livro também que fala muito sobre isso, que é o Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Ele vai falar sobre essa questão, sabe, do discípulo. Ele obedece e vai, sabe? Não são os seus talentos, não é o que ele faz. Ele vai lá e obedece. Não tem nada de bom para a gente, para Deus chamar a gente para junto dele. Não há nada de bom, entendeu? O discípulo vai lá e obedece, ele parte da obediência. Então o discípulo ele olha e diz assim, isso aqui é para a glória de Deus, né? E até pastor Anderson menciona o exemplo de quando o Sola tocou aqui no Farol, que um dos Guilhermes, né, que são 2 Guilhermes só, não sei qual foi o Guilherme, porque ele mencionou Guilherme, eu não sei se é o Andrade ou se é a Marina, então fica aí, Guilherme, né? Então, ele chegou e disse assim, olha, o que está em jogo, eles arrumando as coisas, subconcentrados, disse assim, o que está em jogo é a glória de Deus, e realmente, o nosso alvo é a glória de Deus, né? Amanda falou agora há pouco sobre essa questão de às vezes a gente cria, né? E até o próprio livro do Bibo, né? Que cria esses argumentos. Na verdade, as nossas ações, elas já são base, as bases das nossas ações já é o que Deus fez na vida da gente. E não a gente tem que justificar para Deus, olha, que o Senhor, como o Senhor fez isso por mim, eu vou agora ser assim também. Não, eu sou assim, porque simplesmente o Senhor fez e manda eu saber fazer, é a parte da obediência. E não é uma coisa assim, eu vou mostrar para todo mundo troca, que eu tô santo, eu era assim, eu era assado, e como eu tive um encontro com Jesus, eu vou ser de outro jeito. Não é, entendeu? Que aí você alimenta ego. Né? Exato. E eu acho que o erro também é na questão de dizer assim, vou fazer porque eu preciso mostrar para que outras pessoas também façam. Eu acredito que quando a gente faz realmente de coração, é algo que, como o Edil puxou agora sobre de você é um discípulo, então você vai lá e faz, outras pessoas vão acabar vendo aquilo. Você vai se encontrar com outras pessoas. E aí as pessoas vão vendo e aí vai multiplicando aquilo e vai sendo... como é que eu posso dizer a palavrinha assim? Natural. Vai sendo algo natural. Então, é fazer não buscando justamente o feedback das pessoas, mas fazer aquilo porque é aquilo que a gente precisa fazer. Faz parte da nossa essência. Isso. Da missão, né? E se a gente acha que está fazendo isso, não está fazendo mais que obrigação. Resume nisso. Faz parte da missão, né? Quando você foca na missão e desfoca em você, né? Desfoca de você e foca na missão. Essas meninas estão sendo brilhantes aqui, viu, gente? Então, mas sério, olha, gente, inclusive, vocês falando disso, eu lembrei de um líder que eu tive na igreja que eu fiz parte. E ele foi líder meu,
foi líder de Rinaldo e de Solange, um casal aqui da igreja. E ele falava uma frase, quando a gente estava se preparando para servir alguma coisa na igreja, assim, ele dizia assim, olha, tudo que vocês forem fazer, olhem e digam assim, será que Deus está sorrindo? Ele romantizava, mas era uma coisa mais didática, sabe? Será que Deus está sorrindo para mim? Será que Ele está sorrindo com o meu ato? Se eu faço determinada coisa, se eu penso de determinada maneira, Deus sorri com isso? E aí quando ele usa muito aquele texto, e Anderson leva esse texto também na mensagem, de Mateus 3,17, quando uma voz dos céus diz assim, este é meu filho amado em quem me agrado, em quem me orgulho. Imagina. Entendeu? A gente não tem que, sabe, será que Deus está falando isso quando a gente faz isso? Ou quando a gente faz alguma coisa, né? Esse aqui é meu filho, é minha filhinha, é meu filho querido, e eu estou feliz porque ele está fazendo dessa maneira. Porque entendendo o seguinte, que Deus não olha só a capa, Ele está olhando também o coração, e só Ele é capaz. O ser humano não olha o coração, mas Deus está olhando. Será que com os nossos atos, será que com os atos que vocês estão fazendo no dia a dia, vocês entendem que Deus está fazendo isso? Isso é desafiador, porque isso vai mexer com o ego da gente, porque a gente sabe, no fundo... Não tem como esconder nada dele, né? Nossas boas ou aparentemente, né, intenções. Exato. E tu falando isso, Elia, me lembrou também um outro livro que diz assim, em meus passos o que faria Jesus. Nossa, eu tenho esse livro. Minha assim, sogra leu agora há pouco. Quando a gente vai tomar uma atitude, se a gente parar e pensar, se fosse Jesus fazendo isso aqui, como seria? Então, será que Ele faria da mesma forma que a gente? Exato. Ou será que isso é o meu ego que está querendo que eu faça assim? Então, ele leva muito a pensar a respeito disso também. Pois é. Exato. Aí a gente lembra do quê? Uma palavrinha-chave que rolou esse domingo, que a gente ficou repetindo. Agora vê, essa palavra rolou, e eu não sei se tu lembra, que quando a gente gravou não, na primeira da série, pô, com o Vini, a gente usou o mesmo termo. Será que é esse mesmo? Porque na hora que Anderson falou, eu virei para Renata e disse, minha irmã, a gente falou sobre isso na gravação. Foi? Contentamento. Era isso mesmo? Não. Não era? Então fala logo a tua palavra, vai. Já que a gente está nesse contexto aí, né, o que foi citado é o autoesquecimento. O autoesquecimento, que eu esqueci, o autoesquecimento. Mas o autoesquecimento, né, que Tim Keller fala, que traz também bastante. Outros autores, quando falam desse tema, citam bastante essa expressão, porque trata-se exatamente do estado que Paulo se encontrava, né, de autoesquecimento. O eu dele ali, na verdade, a intenção dele ali não estava mais centrada no eu, estava centrado total na missão. Por isso que ele tem essa liberdade de dizer, estou livre das expressões, das expectativas das pessoas. Meu alvo aqui é realmente a missão. E naquela época o pessoal estava cobrando ele, né? Estava cobrando. E aí, o posicionamento dele com relação a certas coisas, quando ele disse, estou livre disso aqui, o meu foco está na missão, não está mais no meu eu. Então, essa palavra faz a gente refletir, o autoesquecimento, que a gente pensa tanto na gente o dia todo, acorda pensando e velho, a gente vai ver muito exemplo assim. Eu já falei isso algumas vezes, eu gosto de usar esse termo, sabe? Eu acho que quando a gente se desprende do nosso ego e a gente toma o prumo, a gente começa a perceber que dentro da nossa própria vida, nós não somos os atores principais, nós somos coadjuvantes. E aí a gente olha, por exemplo, na história de Ruth, lá no Velho Testamento, o que Noemi fez. O foco de Noemi era arranjar um marido para Ruth, que tinha sido casada com um filho dela que tinha morrido. Então, era o mais lógico ela ficar no luto dela e junto com a família dela de volta. Mas não, ela mesmo assim, ela pensou em Ruth e disse, não, tá ali. Começou a dar as dicas para Ruth arranjar o marido, e realmente era foco na missão, e talvez ela não tivesse nem a consciência que estava fazendo isso, mas ela estava tendo consciência de que estava obedecendo algo que Deus estava mandando ela fazer. Ela não tinha consciência de que Ruth seria a avó de Jessé, que ia ser pai da vida. Não tinha, velho, não tinha. Né? Não vamos romantizar o rolê, não. Mas ela estava ouvindo o que Deus estava falando, entendeu? E às vezes falta isso da gente, ouvir o que Deus está falando. Né? Esqueceu eu e seguir Esqueceu na missão, eu né? E vai. É o lance do Bonhoeffer, quando vai dizer assim, o discípulo de Jesus, ele obedece. Ele escuta o chamado e vai. Entendeu? Não são os seus talentos. Ele não olha para si mesmo e diz assim, no que eu sou bom, o que eu posso fazer. Ele vai.
Né? Claro que Deus vai capacitando, Deus quer que a gente faça a coisa com excelência para a glória dele, mas o principal da coisa é o nosso coração entender isso, sabe? E quando eu falei de contentamento, eu falo de contentamento no sentido seguinte: o discípulo de Jesus, quando ele tem o seu ego transformado, ele está contente com toda qualquer situação, ele não está sorrindo quando a coisa está ruim, mas ele tem um contentamento de que existe um Deus que está cuidando. Soberano, né? Soberano. Todas as situações. Exato, e isso falta às vezes. Eu estava pensando aqui, a gente em off, eu ia até compartilhar isso com você, mas na correria, eu esqueço o nome dessa música, mas tem uma música do Logos, do Logos, que é muito atual, que ele fala justamente que as pessoas, o evangelho está sendo mudado. O evangelho, a turma está achando que antes era servo, agora se encontra como Senhor, e sabe, a gente está invertendo a coisa, né? E a gente fala, já a gente está falando essa semana, a gente está pincelando às vezes, isso reflete no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, sabe? Eu acho que a intenção hoje é dizer assim, olha, gente, vamos nos afastar de nós mesmos, no bom sentido, vamos nos aproximar de Jesus, sabe? Exato. Hoje em dia a sociedade, as pessoas, a sociedade, a psicologia moderna, digamos assim, fala muito essa do autoencontro, né? Não, procure em você mesmo as respostas, confie em si mesmo, entenda o que você... E foca tanto no eu que esquece de focar no que interessa, né? Porque, na Sim. verdade, eu acredito que quando a gente foca muito na gente, a gente se perde. A gente não tem muita coisa bem organizada aqui dentro, né? Mas, enquanto o Evangelho fala, olhe para o outro, né? Considere o outro superior a si mesmo. Vê que pesado, né? Não é se depreciar, mas é entender a necessidade do outro antes da sua. Então, vê que choque, né? De sociedade e da Bíblia. Mas por que isso acontece? Porque justamente a gente tenta nos conhecer quem realmente somos através de Jesus. Quando a gente se conhece quem nós somos através de Jesus, a gente consegue ter sensibilidade para com o próximo. Isso. Através de Jesus a gente consegue. Não é que a gente não possa buscar o autoconhecimento, não é isso. Mas que conhecimento é esse sobre mim? É o que Deus pensa sobre mim, não é o que eu penso sobre eu mesmo, entende? Que aí a gente se perde nisso. Vamos lá, para fechar aqui, eu acho que essa série merece ser vista várias vezes, tá, gente? Eu acho que, uma vez ou outra, é bom a gente pegar lá no YouTube e ver de novo. Se quiser assistir o Farol Expresso de novo, mas eu acho que a mensagem já é bem... por si só. Já faz muita coisa, né? Já fala bastante. Marília, o que você achou? Qual a lição que você leva para a sua vida dessa mensagem ou dessa série? Como você está fechando, né? Sim, mas a gente, pelo menos eu aprendi assim a enxergar em mim o que eu estou buscando fazer da minha maneira, mas sem olhar assim como Deus ele me diz para fazer, como a palavra ela nos mostra para fazer. Muitas vezes a gente acaba se prendendo a isso de eu preciso realizar isso para alcançar isso e eu vou dessa forma. E aí quando dá errado, é justamente a parte que tu citou do contentamento. Eu não consigo me contentar com aquilo dando errado. Então eu preciso que as coisas aconteçam da minha maneira. Então acho que a gente precisa desapegar disso. E é isso que eu estou levando para mim, assim. Focar nos meus objetivos, sim, mas acreditando que se não acontecer da minha forma, vai acontecer da forma de Deus e talvez não fosse esse o caminho. E aí buscar compreender isso e seguir da maneira que Cristo ele diz para seguir. Amém. Total. Amém. Acho que é isso mesmo. Muito... Ela me deu uma cajadada. Tá vendo? A cajadada Ela me deu uma santa. cajadada. Justamente nesse ponto, que é o ponto, gente, que eu fui mais desafiado nessa mensagem. E foi muito duro para mim, porque foi uma coisa muito prática. Ao mesmo tempo que acontecia a mensagem, aconteciam coisas na minha vida que eu precisava rever, sabe? Então eu precisava muito disso. Exato. E aí, Amanda? Gente, olha, cada semana foi um ponto assim novo descoberto. Mas para resumir, acredito que repensar se eu estou dando mais importância ao que as pessoas pensam do que o que Deus pensa de mim. Acho que repensar isso, priorizar as coisas certas, né? Priorizar a missão em detrimento à minha vontade, né?
colocar a missão na frente. O que Deus quer para mim tem que estar na frente, e é soberano, né? A vontade dele é soberana, né? Precisa ser soberana na minha vida. Então, se desafiar a isso e continuar, né? Como a gente falou semana passada, é um processo. Continuar nessa transformação é um processo. Não é uma coisa eventual, uma coisa que vai acontecer e mudei, estou nova. Não, todo dia a gente precisa ter essa consciência. Então, buscar mais isso da presença do Espírito Santo, para que ele transforme todos os dias um pouquinho mais de Amanda, um pouquinho mais, e coloque mais de Deus do que mais de Amanda, sabe? Acho que é isso que me marca, que me marcou e vou levar. Isso aí. Gálatas 2, versículo 19 e 20 diz assim: Pois por meio da fé eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, que a gente possa encerrar essa série, esse encontro dessa semana pensando nisso. Se esvazia de você, se afasta mais de você, de boa, sabe? Se aproxima mais de Deus, porque é Ele quem vai revelar. E olha, eu vou dizer, não vai ser fácil, tá? Não está sendo fácil para mim, tá? Olhar e dizer assim, realmente preciso mudar nisso aqui. Deus está mostrando que eu preciso mudar nisso aqui, que eu preciso depender mais dele, que eu preciso lutar contra o meu ego. Então, eu estou falando como uma pessoa que está sentindo isso na pele, mas que está muito... Estou falando como uma pessoa, falha nossa, gente. Estou falando com uma pessoa que está sentindo na pele, mas assim, como uma pessoa que está muito contente para o que Deus tem feito, que ainda vai fazer, sabe? E é isso aí, viu? Marília, obrigado, viu, minha irmã? Muito obrigada. Valeu, gente. Semana que vem a gente tá aí. Foi mal, tá certo? Foi a emoção. Tá bem, ele tá bem. Aqui eu tô olhando. Tudo bem com o celular. Ele tá ali, ó. Tal. Não deu pane nenhuma, tá bom? Acho que foi a emoção. Tchau, minha gente. Cheiro pra vocês. Tem que ter algum